Caso você tenha dúvidas sobre I use to e I am used to, por exemplo, qual é a diferença entre elas e quando que eu vou usar cada uma, essa aula é justamente sobre isso. Como usar o use to, be used to e get used to. Bom, o use to é uma expressão em inglês utilizada para falar de ações regulares no passado, só que não acontecem mais. A tradução dessa expressão é costumar no passado. Exemplo: I used to play the guitar. Eu costumava tocar guitarra. No exemplo acima, a gente pode perceber que a frase nos indica que essa pessoa tocava guitarra no passado, porém não toca mais. E vamos às regras, tanto para as frases afirmativas, negativas e interrogativas. Na forma afirmativa, a gente usa o sujeito mais o used to, mais o verbo principal e mais o complemento. Por exemplo, I used to work. Eu costumava trabalhar. A forma negativa vem o sujeito, mais o did not use to, mais o verbo principal e mais o complemento. Por exemplo, I did not use to work. Eu não costumava trabalhar. Observação: que nas frases negativas pode-se utilizar a contração do did mais o not, que é o didn't. Agora, na forma interrogativa, a gente usa o did mais o sujeito, mais o use to, mais o verbo principal e o complemento. Por exemplo, did I use to work? Eu costumava trabalhar? É importante notar que é diferente a forma da interrogativa e da afirmativa. As formas negativas e interrogativas, a expressão utilizada é use to, ou seja, o used vem sem o de. Isso porque o verbo auxiliar, o did, já está no passado. E a gente sabe que o did, ou a forma no presente dele, que é o do ou does, conjuga o verbo. Aqui está a tabela das formas afirmativa, negativa e a forma de interrogação. Agora, be used to. A expressão be used to é utilizada para indicar que alguém está acostumado a fazer algo. Ainda que seja parecido com used to, quando a gente utiliza o verbo to be, a tradução passa de costumava para estar acostumado a. Para entender melhor, vamos ver alguns exemplos. I am used to riding a bike. Eu estou acostumado a andar de bicicleta. I used to ride a bike. Eu costumava andar de bicicleta. A gente pode perceber que o primeiro exemplo faz referência ao presente, já o segundo ao passado. Além disso, podemos notar a diferença nas estruturas das sentenças, ou seja, com o be used to, utilizamos o verbo com o final ing, be used to mais o verbo com ing. Agora, o get used to. Já essa expressão é empregada para indicar que o sujeito está habituado a fazer algo, e a sua tradução é acostumar-se a. Por exemplo, you will get used to riding a bike. Você vai se acostumar a andar de bicicleta. E da mesma maneira que o be used to, o verbo surge com ing, sendo a sua formação o get used to mais o verbo com final ing. Essas são as diferenças, as formas que a gente usa quando a gente pode empregar cada um deles. Eles são muito parecidos, mas têm as suas diferenças que são muito importantes para dar sentido à sua frase. Em qual tempo verbal você quer expressar o que você quer falar, qual é o sentido real do used, porque como a gente viu aqui, tem sentidos levemente parecidos, mas cada um significa algo bem diferente. Então, se ainda tem alguma dúvida quanto ao uso dessas expressões, pode deixar um comentário aqui embaixo e qualquer outra sugestão também pode estar deixando aqui embaixo.